A anatomia humana é o estudo do corpo humano e é uma ciência quase tão antiga quanto a própria humanidade. A anatomia foi estudada pela primeira vez no Egito há aproximadamente 500 anos antes de Cristo, mas as primeiras descrições anatômicas já foram registradas em papiros entre 3.000 e 2.500 anos antes de Cristo. Cerca de 3.000 anos antes de Cristo, no Egito, já havia um domínio das técnicas de mumificação, e para isso é necessário conhecimento de anatomia humana também. Também na China, né, nesse mesmo período, os chineses já dominavam as técnicas de acupuntura, e para isso também precisam de um certo domínio do conhecimento da anatomia humana. Cerca de 500 anos antes de Cristo, Aristóteles e Hipócrates se destacaram no estudo da anatomia. Aristóteles foi o primeiro indivíduo a usar o termo anatome, uma palavra grega que significa cortar em pedaços ou separar. Já Hipócrates ensinava anatomia humana na escola grega e, por isso, foi considerado o pai da medicina e o fundador da ciência de anatomia. Então, ele ensinava anatomia na escola de medicina grega. E foi o Hipócrates que criou o juramento de Hipócrates, né? E ele também escreveu vários livros sobre anatomia. Cerca de 300 anos antes de Cristo, no Egito, eram feitas as técnicas de vivissecções. A vivissecção consiste do corte anatômico, né, do corte de alguns órgãos com o indivíduo ainda vivo, né? Isso é feito para ver, né, qual é a reação ou como se comporta o indivíduo assim que um órgão ele é cortado, assim que ele é lesionado. Herófilo da Calcedônia foi o primeiro indivíduo a dissecar um cadáver humano e por isso ele foi considerado o pai da anatomia. Isso aconteceu cerca de 300 anos antes de Cristo. Essas práticas, tanto a prática das vivissecções quanto a prática da dissecação de cadáver, foi né, logo em breve proibida, né, principalmente pelos indivíduos da Igreja Católica, que falavam que isso feria a ética e feria também as religiões. Então, a dissecação dos cadáveres também foi proibida. Aí a gente entra no período depois de Cristo. No período depois de Cristo, cerca de 200 anos depois, surge Cláudio Galeno, na Grécia. O Galeno, ele era um médico e um filósofo romano de origem grega que ensinava anatomia nas escolas de medicina grega. Como naquela época as dissecações humanas estavam proibidas, ele realizava dissecação de corpo de animal e tentava estabelecer uma comparação com a anatomia humana. É claro que isso induziu a muitos erros, né? Pois nem tudo na anatomia animal corresponde à anatomia humana. Na sequência, houve 12 séculos sem grandes evoluções no estudo da anatomia humana, porque a Igreja Católica proibiu, né, por questões de ética e de religião, proibiu a dissecação e o uso de cadáveres nas escolas médicas. O século XV e o século XVI ficou conhecido como a época do renascimento do estudo da anatomia e aconteceu na Europa. Surge então um indivíduo muito importante no estudo da anatomia, Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, você já deve ter ouvido falar, ele foi um grande artista, né? Um pintor, tem pinturas famosas como a Mona Lisa, que é a pintura mais famosa do mundo. Mas ele também contribuiu bastante para o estudo da anatomia. O Da Vinci foi o indivíduo que realizou um estudo muito importante de reorganização, de reestruturação das dimensões do corpo humano. Esse desenho que vocês estão vendo, um desenho famoso, ficou conhecido como o Homem Vitruviano, né? O Homem Vitruviano é um estudo das proporções do corpo humano, e isso contribuiu muito para o estudo da anatomia. Esses desenhos anatômicos do Da Vinci
estão compilados numa obra chamada Os Cadernos Anatômicos de Leonardo da Vinci. E alguns desses desenhos, quando vistos, né, como esse que vocês estão vendo, ou este, mostra que o Leonardo da Vinci tinha uma visão muito próxima da realidade da anatomia humana. Então, que aqui ele tem desenhos, né, mostrando regiões de ossos, músculos e tendões numa relação muito real, né, muito próxima da realidade. Surge também Andrea Vesalius. Andrea Vesalius foi um indivíduo que escreveu o primeiro atlas de anatomia humana, conhecido como De Humani Corporis Fabrica, né? Então, são vários desenhos que foram reunidos em um atlas de anatomia humana, o primeiro atlas de anatomia humana que se tem notícias, né? O Vesalius, ele era um médico e anatomista, ele era belga, né? E depois que ele realizou várias dissecações de corpo humano, ele reproduziu perfeitamente esses órgãos, o corpo humano total, nessa sua obra, né? Que foi publicado em 1543 e marcou uma nova era na história da medicina. O Vesalius, ele reconheceu nesse período a anatomia como um firme sustentáculo de todo o estudo médico, ou seja, que para o estudo médico é essencial que o indivíduo tenha um bom conhecimento da anatomia. Nesse período, houve um crescimento muito grande do estudo da anatomia nas escolas europeias, e isso se tornou muito popular, né? Tendo inspirado, inclusive, o surgimento, né? A criação de obras famosas, como essa que vocês estão vendo, que é um quadro, né? Um óleo sobre tela, do Rembrandt, que foi um pintor muito famoso, e ele data de 1632, chamado A Lição de Anatomia do Dr. Tupi, onde um cadáver, né, ele jaz sobre uma bancada e vários, né, estudantes encontram-se aí ao redor do seu professor fazendo essa dissecação do cadáver. Nesse período, as dissecações de cadáveres se tornaram muito famosas, muito importantes. Isso se tornou tão famoso que surgiu até um indivíduo que criou um anfiteatro, né? Então, esse indivíduo aí, o Hieronymus Fabricius, ele construiu em 1594 um anfiteatro anatômico. Isso foi feito em Pádua. Então, vocês estão vendo que tem uma bancada ali no centro. Ali, o professor ou o médico, né, fazia a dissecação do cadáver. E tudo isso que vocês estão vendo aí são lugares, né, onde as pessoas ficavam em volta observando. Então se tornou, né, se transformou numa verdadeira casa de shows, né? Bom, o Fabricius, ele foi um professor de um indivíduo muito importante para o estudo da anatomia, que foi o William Harvey, né? O William Harvey, ele foi o indivíduo que descobriu, que relatou, que contou pela primeira vez o processo de circulação do sangue pelas artérias e pelas veias, ok? No século XVII, se popularizou muito a preservação, a manutenção das peças anatômicas em locais, né, que foram criados verdadeiros museus de anatomia. Então, peças anatômicas eram conservadas, eram preservadas, e isso era guardado dentro de verdadeiros museus, tá certo? Cerca de séculos aí, por volta do século XVIII e XIX, começaram a surgir muitas obras do estudo de anatomia. Então, muitos atlas, muitos compêndios, muitos livros foram escritos nessa época. E essa época começou a haver assim uma grande escassez de cadáveres para o estudo da anatomia. É claro que isso era de se esperar, né? Desde o início do estudo da anatomia, os cadáveres utilizados costumavam ser cadáveres de indigentes, de pessoas que o corpo não era requerido,
não eram requisitados, e aí eles permaneciam nos necrotérios e então eram doados para estudo. Então, à medida que o tempo avança, esses cadáveres eles vão se tornando cada vez mais escassos. Aí, né, a anatomia, ela relata aí uma das etapas, das fases mais críticas e mais nebulosas da sua história, né? Começaram a surgir, primeiro, ladrões profissionais de cemitérios. Então, esses indivíduos esperavam que alguma pessoa morresse, eles invadiam os cemitérios e aí lá eles furtavam esses cadáveres que eram vendidos para as escolas de medicina. E isso fez com que muitos estudantes e até os professores acabassem se envolvendo em histórias ilícitas de obtenção de cadáveres. Bom, no século XIX surge um famoso anatomista, né? E esse indivíduo aqui ele vai ter uma importância muito grande numa história que vou contar um pouquinho mais para frente, que é o Robert Knox. Então, o Robert Knox era um indivíduo que viveu na Inglaterra, era um anatomista, um professor da escola médica, que se envolveu numa história bastante sinistra. É essa que eu vou contar para vocês agora. Desses dois indivíduos que estão representados aí com essa capa de filme, né? Burke e Harry. Né? O Burke e o Harry, eles viveram em Edimburgo, na Escócia, tá? O Harry, ele era um irlandês vivendo na Escócia e ele tinha acabado de se casar com uma viúva. E essa viúva era dona de uma estalagem, de uma pensão, né? E ele passou a administrar essa pensão. Nesse lugar, ele conheceu um outro irlandês, que também se chamava William, só que Burke. Então, William Burke, né? Nessa pensão vivia um idoso chamado Donald. Esse velho pensionista, ele ficou doente e ele morreu devendo ao Harry 4 libras pela sua hospedagem. O Harry, ele ficou furioso. E aí ele teve uma ideia macabra. Juntamente com o Burke, esses dois retiraram o corpo do velho, né, lá do necrotério. Lá eles substituíram o caixão do idoso por cascas de árvore e eles seguiram com esse cadáver para a escola de medicina. Lá eles foram recebidos pelo assistente, adivinha de quem? Desse camarada aí, o Robert Knox, né? E esse assistente, ele disse assim que era para o Burke e o Harry voltar com o cadáver à noite, quando não tivesse nenhuma testemunha. E assim eles fizeram. Quando eles voltaram lá à noite, eles receberam pelo corpo 7 libras. Ou seja, pagou a dívida que o idoso tinha com a pensão de 4 libras e ainda sobrou mais 3 libras, né? Então os dois tiveram uma ideia, né? E se a gente conseguisse mais corpos para fornecer para a escola de medicina, né? Ninguém perguntou nada, não houve nenhum tipo de questionamento onde aquele corpo tinha sido obtido. Como o lucro era bom, eles começaram a tecer ideias macabras, né? E aí eles fizeram uma outra vítima, que também foi um inquilino. Esse inquilino da tal da pensão estava doente, se chamava Joseph, né? Ele era um alcoólatra e ele atravessou aí o caminho do Burke e do Harry. Então, o que eles fizeram? Embebedaram esse indivíduo e ele caiu inconsciente. E aí, quando ele estava inconsciente, eles taparam o nariz e a boca dele com um pequeno travesseiro. E ele foi contido até que ele parasse de respirar, tá? Então, os dois pegaram esse indivíduo e levaram para vender lá na escola de medicina. E dessa vez o próprio Knox recebeu o corpo com bom grado e, como não havia nenhuma marca de violência no corpo, né, nenhum tipo de violência foi observado na autópsia, ele orientou a dupla a retornar com mais cadáveres. Então, todos os cadáveres que fossem trazidos iam ser comprados, tá? Bom, nos 11 meses que se sucederam após esse evento,
A dupla, né, o Burke e o Harry, fizeram do que 15 corpos com o mesmo método. Embebedavam as vítimas e depois as asfixiavam. E aí eles acabaram assassinando idosos, bêbados, prostitutas e até crianças, né? Acabaram sendo mortas para poder os seus corpos serem vendidos ao laboratório do Dr. Knox. Em nenhum momento isso foi questionado, ok? Porém, num determinado momento, uma das vítimas do Burke e do Harry, chamada Senhora Docherty, ela foi reconhecida por alunos da escola de medicina. E aí a escola foi denunciada e os policiais fecharam um cerco contra a escola de medicina. Depois de muitas investigações, concluíram que Burke e Harry teriam sido os mentores desses crimes. O Burke foi condenado à morte, ok? E foi preso, né, e condenado à morte. E o Harry, ele se tornou foragido, fugiu, né, conseguiu fugir. O Burke foi condenado à morte, o seu corpo ele seria enforcado e o seu corpo deveria ser dissecado e anatomizado publicamente, assim como seu esqueleto que deveria ser preservado para que a posteridade pudesse se lembrar dos seus crimes. Essa foi a sentença do juiz. O Burke foi executado no dia 28 de janeiro de 1829. 25 mil pessoas assistiram à execução do Burke, ao seu enforcamento, e eles clamavam por justiça também com Harry e o próprio Knox, né? Que então deu-se um jeito lá de se safar, tá certo? Após a execução, o Burke ele teve seu corpo dissecado por um célebre professor de anatomia da época, Alexander Monro Tertius. E, durante os procedimentos em praça pública, a pele do Burke desapareceu, sumiu, né? Então, a pele do cadáver foi furtada. Logo depois, né, depois de algum tempo, vários livros apareceram encadernados com a pele do Burke. Um desses exemplares ainda pode ser visto, né, bem como o esqueleto do Burke, podem ser encontrados no Museu de Anatomia da Escola de Medicina de Edimburgo, ok? E o Knox, claro, poderoso, não aconteceu nada, né, com ele. Pelo menos não se tem notícia, né, na história de que algo tenha acontecido com ele. Essa imagem que mostrei anteriormente é a imagem de um filme que foi feito, né, baseado nessa história, chamado Burke and Harry, e ele se encontra nesse link do YouTube que está aí embaixo. Eu não assisti o filme, mas já ouvi dizer que ele é de gosto duvidoso, então não recomendo. Bom, por causa disso, por causa dessa história sinistra, foi necessário que em algum momento, né, surgissem regras, leis que impedissem que isso acontecesse novamente. Então, foi criado na Grã-Bretanha, em 1832, a Anatomic Act, né? Então, estabeleciam determinações legais para que as escolas de medicina recebessem cadáveres não reclamados e que fossem doados para estudos anatômicos. Então, isso abriu caminho para novas leis, né, semelhantes, em outros países, para que se evitasse esse tipo de crime. Em 1895, foi realizado o primeiro Congresso Internacional de Anatomia, que foi realizado na Basileia. Esse congresso ele teve como objetivo a unificação da nomenclatura anatômica em todo o mundo, em todas as escolas médicas ou de medicina ou de biologia pelo mundo, né? Foi chamado de Nomina Anatômica. Então, a nómina anatômica ela rege a nomenclatura que é utilizada
nas estruturas anatômicas. Em 1955, né, foi realizado o 6º Congresso Internacional de Anatomia em Paris, e houve uma reformulação dessa nómina anatômica, e isso ficou conhecido como Paris Nómina Anatômica, que é a nominata que rege a nomenclatura da anatomia até hoje, né? Ela sofre modificações, mas é ela que está em funcionamento até hoje. Isso foi feito a fim de resolver os problemas de nomenclatura anatômica, né? Por isso que foi criado o Congresso Internacional, e ele é atualizado a cada 5 anos. A última versão da nomenclatura anatômica foi feita em 1999 em Roma, sendo traduzida para o português pela Sociedade Brasileira de Anatomia e publicada em São Paulo no ano de 2000. E ela é utilizada até o presente. E era isso, pessoal.